Olá pessoal do YouTube, estamos chegando com mais conteúdo aqui no canal para você. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, se inscreva, ative também o sininho no ato da inscrição, porque assim você se atualiza de tudo o que acontece por aqui. Deixe sim seu like legal, não esqueça de compartilhar com seus amigos e colegas, a participação de vocês é sempre fundamental para nós. Hoje estamos iniciando aqui o primeiro vídeo de uma série de vídeos a respeito de monografia. Monografia que é também um dos tipos de trabalho de conclusão de curso, certo? Normalmente, vários cursos da graduação aí pedem uma monografia como TCC, tá? Do famoso TCC, tá? Então, a intenção dessa série de vídeos, repito, que este é o primeiro da série, dos outros que vão vir aí, certo? Vai justamente mostrar para você passo a passo de como desenvolver uma monografia, tá? Vamos definir o que é monografia, vamos te ensinar o que fazer primeiro, tá? Vamos te mostrar a estrutura da monografia e como desenvolver cada um dos elementos dessa estrutura. Lembrando que o principal aspecto que será trabalhado nessa série de vídeos é justamente a forma em que você vai se organizar para desenvolver cada uma das etapas da monografia, tá bom? Porque a organização é a base de tudo que a gente vai fazer, certo? Então eu vou frisar bastante aqui, principalmente em como você se organizar, qual o passo a passo da organização e consequente desdobramento desse passo a passo, certo? Então, é por isso que a gente já vai começar definindo aqui para vocês o que é monografia, tá bom? Deixa eu até marcar aqui o que é monografia, né? Trata-se de um estudo aprofundado e complexo, certo? Deixa eu marcar aqui. Trata-se de um estudo aprofundado e complexo sobre determinado assunto, baseado nos métodos científicos, tá? Por que eu coloco aqui aprofundado e também complexo? Justamente porque na monografia, certo? Que vai ser oriunda aí de uma pesquisa sobre determinado tema, sobre determinado objeto de estudo, você não vai somente se aprofundar, você vai também analisar a complexidade desse seu objeto de estudo, certo? O que é essa complexidade? É justamente analisar o contexto, analisar o cenário em que esse seu objeto, em que esse seu recorte de tema está inserido. Então você, além de se aprofundar para saber o que é esse objeto, para saber as suas influências, para saber os seus reflexos, para saber a sua procedência, que é o aprofundamento, né? Você vai analisar também a complexidade desse objeto, é o que já se tem escrito sobre ele, é analisar todo o contexto em que ele está inserido, certo? Vai analisar as influências desse objeto de estudo, desse seu recorte temático, certo? É por isso que não será somente um estudo, o estudo que vai ser desenvolvido dentro da monografia, não será somente aprofundado dentro dos rigores da ciência, mas também você vai analisar toda a complexidade que esse objeto está inserido, certo? Vai analisar o início, o meio, o fim, certo? As interferências desse seu objeto, desse seu recorte temático que você escolheu para poder desenvolver a pesquisa e, consequentemente, então, montar a sua monografia, certo? Então, a monografia trata aí basicamente, dessa descrição de acordo com os métodos científicos a respeito dos diversos elementos desse objeto, claro, dentro da limitação do recorte temático que você escolheu, certo? Que a gente vai explicar tudo direitinho, como você vai, então, aprofundar e analisar essa complexidade do seu objeto de estudo, tá? Como eu falei para vocês anteriormente, a monografia também é um tipo de trabalho de conclusão de curso, principalmente na graduação. E na pós-graduação, sobretudo no mestrado, aí é monografia e não tem jeito, tá bom? Então é muito importante que você preste atenção nessa série de vídeos que eu vou vir, cujo esse é o primeiro, certo? Para poder você aí ficar ciente por dentro de como elaborar este tipo de trabalho. Então, retomando, a monografia trata-se de um estudo aprofundado e complexo sobre determinado assunto, baseado, tá? Baseado aqui nos métodos científicos, certo? Porque para o estudo, para a pesquisa, ela
entrar na categoria de trabalho científico, precisa seguir, então, o rigor da ciência, o rigor científico, os métodos científicos. E é isso que a gente vai te ensinar aqui. É justamente o passo a passo para você atender a essa exigência da ciência de acordo com seus métodos e validar o seu trabalho como científico, validar a sua monografia como científica, tá bom? Muito bem. Definição de monografia feita. Vamos lá para a estrutura, tá? Quais são os elementos que compõem a estrutura da monografia? Todos os trabalhos científicos possuem as mesmas características estruturais, né? Quais são essas características? Introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Na monografia, isso não é diferente. Então, a sua monografia vai aí seguir justamente essa estrutura básica, uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão, e a gente vai te mostrar passo a passo como desenvolver a introdução da sua monografia, como desenvolver o desenvolvimento da sua monografia, como desenvolver a conclusão da sua monografia. A introdução é onde vai vir justamente toda a apresentação do seu objeto de estudo, da escolha do tema, o que já se tem escrito sobre esse tema, certo? No desenvolvimento, deixa eu marcar aqui para vocês irem acompanhando. No desenvolvimento, aqui deixa eu só marcar direitinho. Ok. No desenvolvimento você vai justamente aprofundar, né, a sua pesquisa. É aqui que você vai, é no desenvolvimento que você vai atender justamente essas duas categorias aqui em cima, que é justamente o aprofundamento da sua pesquisa, do seu objeto, e também a complexidade desse objeto, certo? O contexto em que esse objeto está inserido, certo? Então, na introdução, você vai apresentar o seu objeto. Basicamente falando, tá, gente? No desenvolvimento, você vai aprofundar a complexidade do seu objeto, certo? E os passos aí que você caminhou para poder descobrir, fazer novas descobertas sobre esse objeto, sobre esse recorte temático, de acordo com os objetivos da sua pesquisa. Então, no desenvolvimento, você vai fazer isso. E na conclusão, você vai apresentar ali o estado em que a pesquisa está no momento, tá? Como assim apresentar o estado que a pesquisa está no momento? Porque, por exemplo, se a sua monografia ela for tratar de uma pesquisa da graduação, que você iniciou na graduação e você fez a monografia para apresentar como trabalho de conclusão de curso, no mestrado você pode continuar com essa mesma pesquisa, aprofundando-a ainda mais, certo? Então, na conclusão da monografia, ao depender aí do seu objetivo, se você quer continuar com essa pesquisa ou não, pós a monografia, você vai apresentar ali na conclusão o estado que a pesquisa está, certo? Ou então concluir literalmente aí a sua pesquisa, certo? Finalizar ali sua pesquisa na própria monografia. Então a conclusão é justamente aí para você realizar, obviamente, as considerações finais a respeito da sua pesquisa e a gente vai te ensinar justamente como desenvolver cada um desses passos, certo? Então agora você já sabe o que é a monografia, já sabe da estrutura da monografia. Agora a gente vai partir então para os elementos principais, que é justamente como iniciar a construção da sua monografia, tá? Muitas pessoas aí já estão pensando que está na graduação, que está finalizando o curso, já estão pensando, né, em realizar a monografia, mas não sabe por onde começar, né? E aqui a gente vai te mostrar então o passo a passo para você desenvolver esse trabalho. Olha só, o primeiro passo é justamente escolher o seu orientador, sua orientadora. Qual é o professor, qual é a professora que vai te orientar? Já sabe? Então, se você não sabe ainda, é hora de começar a pensar, porque é ele que vai caminhar contigo, é ele ou ela que vai caminhar contigo até o fim. Pelo menos o papel do orientador é justamente esse, tá bom? Então, escolha do orientador. Depois que você escolheu o orientador,
você vai escolher o tema, certo? E nesse caso aqui, não necessariamente, deixa eu só apagar aqui para colocar com a outra cor. Isso. Vamos lá. Vou colocar aqui um azul. Isso, escolha do tema. Com relação à escolha do tema do orientador primeiro, aí você decide, porque muitas vezes você já tem um tema e não tem ainda o orientador, tá? Então, ou então você já tem um orientador e não tem um tema. Então, essa ordem entre esses dois elementos aqui não pode variar, não tem problema, tá? Então, você tem seu orientador, aí você escolhe o tema. Se você não tem o tema, você escolhe o tema e escolhe, então, o seu orientador de acordo com o tema, tá? Normalmente o orientador ele é escolhido de acordo com o tema. Por exemplo, o seu tema é na área da saúde, então você vai escolher é, um orientador que seja dessa área para poder falar, né? Obviamente, para poder te orientar. Então você vai escolher o seu orientador, vai escolher o seu tema. O tema é dentro da área do seu curso, obviamente, que você se identifique com ele. Por que eu coloquei aqui que você se identifique com o seu tema? Porque se você não gosta do tema, você não vai ter muito interesse para poder pesquisar, você não vai se empolgar tanto. Então é interessante que você tenha como ponto de partida justamente essa dica. Escolha um tema que você goste, que você se identifique, porque aí você vai se empolgar bastante para poder pesquisar e, consequentemente, desenvolver a sua monografia. Tá bom? Então, esses são os passos principais. Agora, o próximo passo é justamente conversar com o seu professor, professor orientador, tá? Que ele vai te indicar algumas bibliografias mais diretivas sobre o assunto. Se você já tem um tema, você vai sentar com uma breve reunião com o seu orientador e vai falar, olha, meu tema é esse, eu quero basicamente pesquisar isso e isso. Aí o teu orientador vai te passar certamente uma lista de bibliografias de autores e de autoras que já discutem sobre esse tema que você quer falar. E aí você vai começar a ter conhecimento por intermédio dessas bibliografias o que já se tem escrito sobre o seu tema, certo? É justamente isso aqui, essa pesquisa bibliográfica, essa revisão bibliográfica, que é para analisar o que já se tem escrito sobre o tema, que vai vai ajudar a atender justamente esse elemento aqui, ó, a complexidade do seu tema, certo? Então, observe que uma coisa está ligada à outra, está linkada com a outra, tá bom? Então, conversar com seu professor orientador e ele vai começar a te indicar bibliografias, referências mais diretivas sobre aquele assunto que você escolheu, sobre aquele objeto, e você já vai começar a ter um conhecimento sobre esse tema, um conhecimento mais aprofundado, tá bom? E aí vem aqui o próximo passo, que é pesquisar o que se tem escrito sobre esse tema. Com certeza, tem muita coisa escrita sobre o tema, pois é praticamente impossível não ter algo escrito sobre determinado tema, né? Logo, você deve tomar conhecimento para não cair na ilusão que você será o primeiro a falar sobre ele, certo? Então, quando o orientador já vai te ajudar aqui, ó, te dando algumas dicas de bibliografia sobre esse tema para você pesquisar. E você vai ampliar isso, você vai pesquisar o que já se tem escrito sobre esse tema à luz do que o orientador te falar, certo? Você já vai pesquisar os autores, outras pessoas que já falam sobre esse tema que você quer discutir, certo? Por que isso? Isso é importante para você já ficar sabendo de tudo, já ficar sabendo da complexidade que o tema está inserido, para você não cair na ilusão de que eu vou ser o primeiro a falar sobre esse tema, é inédito. Não, isso é muito perigoso, tá? Então, por isso que é importante você, antes de tudo, começar a escavacar ali o que é que já se tem escrito sobre esse tema, para posteriormente você saber onde o território que você está pisando, para você não cair em determinados abismos, tá bom? Na sua monografia, certo? Muito bem, fez isso, vamos ao próximo passo. Qual é o próximo passo? Realizar um levantamento bibliográfico que, se você vai pesquisar sobre esse seu tema, vai pesquisar sobre o que já se tem escrito sobre ele, você vai estar então realizando um levantamento bibliográfico, certo? Com esse levantamento bibliográfico que você vai fazer, você vai montar um banco de dados, que é justamente a organização das suas fontes, tá bom?
é justamente a organização das suas fontes. Isso é importante, como eu falei, a organização é o elemento principal para você realizar qualquer tipo de trabalho acadêmico e na monografia isso não é diferente. Você vai montar ali, como que você vai montar esses bancos de dados? Esse banco de dados não é nada demais não, você vai organizar ali uma pasta justamente com as fontes que você pesquisou sobre esse tema, com as referências que você pesquisou sobre esse tema, com as referências que o orientador te indicou lá naquela primeira reunião que eu falei para você agora há pouco, certo? Ok, você vai ler essas referências, tá bom? Você já tem aquela pasta, já é o seu banco de dados, tá bom? Você vai, então, após montar esse banco de dados, organizar tudo certinho, essas referências que você pesquisou, você, então, vai realizar a leitura dessas referências, tá bom? Você vai realizar a leitura dessas referências, fazendo aí fichamento ou resenhas sobre as bibliografias levantadas. E aí você vai escrever a sua compreensão e pontos pertinentes para a sua pesquisa, certo? Então você vai ler essas referências e você, no decorrer da sua leitura, você já vai linkando com o seu objetivo ou com seus objetivos na sua pesquisa, naquilo que você quer pesquisar, certo? E você vai escrevendo. Toda ideia boa que você tiver, você já coloca em um pedacinho de papel ali à parte para não se perder. Isso vai te ajudar muito lá na frente. Não esquecer de colocar a referência bibliográfica em seu fichamento para não esquecer de referenciá-la no momento da montagem da monografia. Por exemplo, lembra do banco de dados aqui, a partir dessas referências que você pesquisou aqui em cima? Então, no momento que você for lendo cada uma dessas referências e que você for fazendo aí o fichamento a partir da sua leitura dessas referências, no papel que você fez o seu fichamento, coloque a referência daquela obra que você fichou, tá bom? Para na hora de você montar essa bibliografia, nada se perder, está lá a referência tudo certinha, tudo organizadinho para você jogar então na sua monografia, certo? Para na hora você não cair aí no abismo do plágio, tá bom? Então isso se chama organização. Então esses são os passos básicos para você então elaborar a sua monografia, certo? Parece muita coisa, realmente é, mas não é nada impossível. Se você for passo a passo, você vai trabalhar aí tranquilamente. Então, o primeiro passo, você já descobriu aqui o que é a monografia, já sabe da estrutura dela, e aí quando você for partir para a prática, você vai escolher o seu orientador e o tema, ou vice-versa. Você vai marcar uma reunião com o seu orientador, vai conversar sobre ele, o que é que você quer, ele vai te indicar as referências bibliográficas de acordo com aquilo que você quer, você vai pesquisar, vai ampliar esse repertório de referência bibliográfica sobre aquele tema para tomar conhecimento daquilo que já se tem escrito sobre ele. Na sequência, você vai fazer o seu levantamento bibliográfico, vai montar um banco de dados, tá, com essas fontes, com essas referências, e começar a ler essas referências, começar a ter conhecimento da complexidade do seu tema, para assim você conseguir se aprofundar nele. Primeiro passo é isso. Já você está pensando em fazer essa monografia, seu TCC, já coloque tudo que você viu nesse vídeo, já comece a colocar tudo que você viu nesse vídeo em prática, porque o próximo vídeo já vai trazer novas etapas aí para você dar continuidade à sua monografia, tá bom? Continuando aqui então com a nossa aula, vamos então agora falar da delimitação do tema, que é outro aspecto importante que você deve tomar, certo? Outro aspecto que você deve colocar em prática no desenvolvimento, então, da sua pesquisa para poder iniciar a sua pesquisa, certo? Então, o que é a delimitação do tema, certo? Vamos lá definir certinho o que é a delimitação do tema. Trata-se de técnicas que vão favorecer o aprofundamento da investigação dentro do tema escolhido. Olha só, pessoal, olha só, quando você escolhe um tema é muito amplo e é impossível a gente falar tudo de um tema, não tem como. Então, dentro desse tema que ele é amplo, você tem que recortá-lo. Você tem que recortar para poder falar de algo específico dentro desse tema, certo? Então, é como se fosse um funil. Você sai de algo amplo, que é a escolha do tema, e com a delimitação você vai afunilando para poder chegar em um ponto desse tema e você conseguir aprofundar. Porque se você for pegar falar tudo desse tema, você não vai conseguir se aprofundar em nada desse tema. Logo, o trabalho não vai ter validade científica, tá? Para você conseguir se aprofundar num tema, você tem que escolher um ponto desse tema, porque aí vai afunilar, vai ficar algo menor e você vai conseguir aprofundar,
certo? Não dá para se aprofundar em muita coisa, porque não dá conta, certo? Para você conseguir dar conta, você tem que afunilar. E essa afunilação é justamente o chamado ou a chamada delimitação do tema, certo? O tema é delimitado a partir de recortes espaciais e temporais. Ou seja, tecnicamente falando, o tema ele é recortado, ele é delimitado, ele é afunilado, certo? A partir do recorte espacial e do recorte temporal. Neste sentido, você deve escolher um espaço para discutir aquele tema, que é o recorte espacial, e escolher um período para discutir aquele tema, que é justamente o recorte temporal, tá bom? Vamos lá retomar. Você deve escolher um espaço para discutir aquele tema, que é o recorte espacial, e escolher um período para discutir aquela temática, justamente que é justamente o recorte temporal, certo? Vamos supor, eu quero falar sobre a vida da mulher na Idade Média na Europa, certo? Então, mesmo assim, ainda é amplo, mas só para vocês, eu estou trazendo esse exemplo aqui genérico para vocês compreenderem, certo? O que é que eu quero trazer sobre recorte, sobre delimitação de tema. Olha só, quando eu falo que eu vou falar sobre, se eu falar, o meu tema é a vida da mulher. A vida da mulher é algo bastante amplo. Então aí eu me pergunto, mas o que da vida da mulher? Quando? Onde? Olha aí já eu começando a funilar o meu tema, certo? Então, se meu tema é a vida da mulher, então eu quero falar da vida da mulher na Idade Média. A Idade Média já é o meu período. Então, aí eu já tenho o meu recorte temporal. Isso mesmo, já tenho o meu recorte temporal. Qual é o período? A Idade Média. O tema é a vida da mulher, o período é a Idade Média. E aonde eu quero falar sobre a vida da mulher na Idade Média? Na Europa. Então, a Europa vai ser o meu recorte espacial. Então, observe a diferença, né? O meu tema, primeiro, era a vida da mulher, mas de uma forma bem ampla. E quando eu falo a vida da mulher na Idade Média, na Europa, então eu já tenho algo muito mais delimitado e algo muito mais acessível com relação às fontes. Eu já sei, então eu vou procurar fontes sobre a vida da mulher na Idade Média na Europa. Olha só como os caminhos esses recortes já começam a me guiar para os caminhos de aprofundamento da minha pesquisa. Entenderam? Então, o recorte temporal, recorte espacial, que vai caracterizar a delimitação do tema, funciona justamente dessa forma. Vamos ampliar isso aqui através de Marconi e Lakatos no livro Fundamentos da Metodologia Científica, onde elas tratam justamente a respeito da delimitação do tema. E aí elas dizem aqui o seguinte: delimitação do tema. Dotado necessariamente de um objeto, o tema passa por um processo de especificação. Observe, o meu tema é a vida da mulher. Quando eu falo que é na Europa e na Idade Média, eu já estou especificando, isso já é o processo de especificação, já estou especificando aonde e quando eu quero tratar meu tema. O processo de delimitação do tema só é dado por concluído quando se faz a sua limitação geográfica e espacial. Tá vendo? Com vistas na realização da pesquisa. Muitas vezes as verbas disponíveis determinam limitação maior do que o desejado pelo coordenador, mas se pretende um trabalho científico, é preferível aprofundamento à extensão. Ou seja, quanto mais delimitado o tema, melhor para poder ele ser aprofundado, melhor para poder ele ser investigado. Tá bom? Então é desta forma que vai funcionar a delimitação do tema. Vamos retomar rapidamente? Então, é, o tema ele deve passar por um processo de especificação por intermédio dos recortes espacial e temporal, certo? E isso vai determinar a delimitação do tema, certo? A especificação do tema, que é justamente o lugar e quando você vai tratar desse tema. E desta forma você vai poder se aprofundar nele, certo? Repito, se eu quero falar da vida da mulher, a vida social, histórica da mulher e cultural dentro
da da Idade Média, certo? Na Europa. Então eu vou recorrer às fontes que falam da vida social da mulher na Europa, na Idade Média. Então é algo que já fica especificado, é algo que já fica, eu já tenho ali os critérios para eu procurar as minhas fontes e, consequentemente, desenvolver minha pesquisa. É isso que é delimitação do tema, tá bom? Que é importante, um importante passo para você, eh, dar continuidade à sua pesquisa. Por isso que eu coloquei aqui logo na primeira aula, porque é um dos primeiros elementos que deve vir, tá? Logo após a escolha do coordenador, logo após a escolha do tema, você vai partir então para a delimitação desse tema, que é justamente recortá-lo e especificá-lo para você conseguir aprofundar então a sua pesquisa. Já comece a colocar tudo que você viu nesse vídeo em prática, porque o próximo vídeo já vai trazer novas etapas aí para você dar continuidade à sua monografia, tá bom? Compartilhe muito com seus amigos e colegas. Ah, e essa apostila eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você baixar, tá bom? Um abraço e até mais.